Mais de 620 mil Rohingya refugiados no Bangladesh desde agosto. Cerca de 1 milhão vive atualmente num dos países mais pobres do mundo. Mais de metade dos refugiados são crianças, muitas sofrem de subnutrição. Um êxodo sem fim. Os Rohingya, minoria muçulmana de Myanmar, antiga Birmânia, procuram refúgio nos campos do Bangladesh. Desde o início da repressão levada a cabo pelo exército birmanês no final de agosto, milhares de pessoas atravessaram a fronteira. Só no ponto de passagem de Adjuman Pará, na região de Cox's Bazar, foram registados 4 grandes fluxos em 3 meses. 35 mil pessoas chegaram a meio de outubro. Rashida tem 25 anos. Diz que os soldados birmaneses queimaram a casa da família, foram queimados vivos. Os militares roubaram depois tudo o que puderam. Sayed diz que abandonou a região onde vivia porque o exército começou a impedir a livre circulação de pessoas. Depois começaram a exigir autorizações para que pudessem trabalhar e roubavam coisas sempre que iam à casa dele. Face a uma situação de crise, as organizações não governamentais no terreno decidiram agir. Chegaram médicos e foram enviados mantimentos e água. Criou-se uma rede de contactos com equipas prontas para assistir os refugiados que vão chegando. Em muitos casos, os refugiados chegam e vão sendo formadas aglomerações sem qualquer planificação. Em Kutupalong estão agora mais de 450 mil pessoas. Uma cidade de lama e bambu, sem as estruturas para os milhares de refugiados que acolhe. O Comissário Europeu para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises fala numa situação de extrema urgência. We have to persuade the Myanmar government that temos de convencer o governo birmanês que esta é uma questão de direitos humanos. Não é um problema de religião. Falamos de direitos humanos, os direitos fundamentais de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Concordo com o secretário-geral António Guterres quando diz que enfrentamos um caso de limpeza étnica. Rafika chegou a Kutupalong há 2 meses. Os pais foram mortos em Myanmar quando tentavam escapar da aldeia. Só Rafika e a avó sobreviveram, fugindo depois para o Bangladesh. A Euronews falou com ela nas instalações da organização não-governamental Ação contra a Fome. Cheguei com muita fome, depois de comer senti-me muito melhor. Não comi durante 7 dias, o tempo da viagem até ao Bangladesh. A ONG Ação contra a Fome serve cerca de 800 refeições por dia. Quando chegaram em agosto, tinham menos recursos, pelo que ajudavam apenas mulheres grávidas e em amamentação. Esta cozinha serve cerca de 50 mil refeições por dia. Aqui são servidas cerca de 7 mil. As restantes são entregues às pessoas dentro do campo e nas aglomerações que foram surgindo à volta. São 15 os cozinheiros que preparam as refeições todos os dias. Contam com a ajuda de voluntários Rohingya. Que tipo de alimentação é fornecida aos refugiados? São servidas refeições quentes todos os dias. Um prato tradicional chamado khichdi. Estamos a prepará-lo agora, é muito nutritivo e segue as instruções do governo do Bangladesh para casos de subnutrição. Os campos recebem até 70 mil litros de água por dia. Os refugiados Rohingya não têm acesso à água potável. Em muitos casos, encontrar um balde para transportar a água é uma dificuldade. A Unicef diz que mais de 20% das crianças com menos de 5 anos a viver em campos como este sofre de subnutrição, uma situação que se agravou apesar da ajuda humanitária. Prestamos assistência a uma centena de crianças por dia só neste centro.
Temos também equipas no terreno que procuram crianças com menos de 5 anos. E em que condições vivem estas crianças? A maioria das crianças que chegam sofrem de subnutrição e alguns casos são piores do que outros. Estão traumatizadas. Este é um dos casos. Um caso de subnutrição severa. As crianças enfrentam uma nova vida que é tudo menos fácil. Aqui, têm um espaço para brincar e conversar. Neste momento, seguimos cerca de 100 crianças. Ajudamos no que podemos e temos grupos de conversa para que possam falar do que as preocupa e enfrentar melhor a situação. O acesso ao estado birmanês de Rakhine, onde vive o povo Rohingya, é muito difícil, mesmo para as organizações não governamentais. O comissário Christos Stylianides esteve na região. Foi uma experiência absolutamente dolorosa. Vimos como as coisas se passavam e chegámos à conclusão de que algo estava muito errado. As pessoas não comunicam e esse é o grande obstáculo ao fim do conflito no terreno. As Nações Unidas dizem que há indícios de execuções sumárias, desaparecimentos, detenções arbitrárias e tortura. Indícios confirmados pelas milhares de histórias dos refugiados Rohingya. As torturas tornaram-se mais violentas nos últimos 2, 3 anos. Era como estar numa prisão. Não podíamos sair daqui. As mulheres eram violadas e as crianças simplesmente mortas. Assisti a tudo isto. Não éramos livres. Por isso vim para o Bangladesh, para ter paz. O fim do êxodo dos Rohingya só pode ser alcançado quando o Bangladesh e Myanmar chegarem a um acordo para a repatriação dos refugiados. Um acordo que a União Europeia defende, embora esteja consciente das dificuldades. Vemos muitas dificuldades para que seja possível a repatriação dos Rohingya, se posso ser sincero. Mas a União tem feito um esforço nesse sentido, porque pensamos que é a única solução pacífica para o problema em Rakhine. Posição defendida também pelas Nações Unidas, ainda que a organização receie que refugiados como Rafika possam ser enviados para campos de detenção em Myanmar.